Boa tarde, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Pente fino do INSS cancela mais de 43 mil auxílios doença irregulares. Governo pretende reduzir os impostos dos remédios e alimentos. Museu de História de Taubaté oferece passeio cultural para toda a família. Médicos alertam sobre o uso frequente do tênis com rodinha. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que começa agora. Seja bem-vindo, este é o seu Repórter Setorial na TV e na web. Apenas 7 meses após o pente fino, o INSS cancela mais de 43 mil auxílios doença irregulares. A ação gerou uma economia de aproximadamente 715 milhões de reais para o Fundo da Previdência. 8 a cada 10 pessoas que recebiam o benefício já deveriam ter voltado ao trabalho. Até agora, mais de 43 mil auxílios-doença em todo o país já foram cancelados pelo INSS, o que gerou uma economia ao Fundo da Previdência de mais de 715 milhões de reais. Além dos auxílios-doença, o corte também se estende aos pagamentos de aposentados por invalidez com menos de 60 anos de idade e que estão sem perícia há mais de 2 anos. A expectativa do Ministério do Desenvolvimento é fazer, a partir de agora, uma média de 80 mil perícias por mês e concluir em até 7 meses as perícias das pessoas que recebem auxílios-doença em todo o país. Todos que estão com os benefícios suspensos vão receber uma comunicação oficial da Previdência. O segurado tem até 5 dias úteis para agendar uma nova perícia, ligando para o número 135. O beneficiário que não atender a convocação ou não comparecer na data agendada vai ter o benefício cancelado. Metade dos parlamentares que compõem a Comissão Especial para a Reforma da Previdência é contra a idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Apenas 9 dos 36 deputados dizem apoiar a unificação das novas regras para homens e mulheres. Um levantamento do jornal Folha de São Paulo apontou que alguns pontos da reforma da Previdência, que são considerados cruciais para o governo, não têm apoio da maioria dos membros da comissão. A idade mínima, por exemplo, é uma das bases do projeto, porque valeria para todos os trabalhadores e acabaria com um sistema que vigora hoje e permite a obtenção de benefícios precocemente, em média aos 54 anos de idade. Mas, de acordo com a enquete da Folha, metade dos parlamentares que compõem a Comissão Especial para a Reforma da Previdência é contra a idade mínima de 65 anos para a aposentadoria. O levantamento mostra também que, inclusive, os deputados do PMDB querem desvincular o benefício de salário mínimo. O PSDB, que é o principal aliado do governo, também prepara mudanças e afirma que alguns aspectos da matéria precisam ser aprimorados ou revisados. Só 9 dos 36 deputados da comissão dizem apoiar a unificação das regras para homens e mulheres, como prevê o projeto inicial de Temer. A comissão especial é onde ocorre a primeira etapa da discussão da reforma, que precisa ser aprovada pelo colegiado e depois encaminhada para o plenário, onde precisa de pelo menos 308 apoios dos 513 deputados federais. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum entre os brasileiros. Ele corresponde a 30% de todos os tumores malignos diagnosticados aqui no Brasil. Só no ano passado foram registrados mais de 176 mil casos da doença no país. O verão é uma época de muita exposição ao sol, por isso é importante tomar cuidado com o câncer de pele. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva, este é o tipo de câncer mais frequente no Brasil, correspondendo a 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no país. Mesmo com os riscos, muitas pessoas acabam não tomando os cuidados necessários. Algumas características servem de alerta para identificar o melanoma. Se a pinta for assimétrica, tiver bordas irregulares, cores variadas e o diâmetro maior do que 6 milímetros, é necessário procurar um médico. O melanoma é o mais grave, mas também o mais raro, correspondendo apenas a 3% dos casos de câncer de pele. Os tipos mais comuns são associados a queimaduras ou excesso de exposição ao sol, por isso é importante ficar atento. O Brasil registrou em 2016 mais de 175.700 casos desse tipo de câncer. 1.769 pessoas morreram por causa da doença. Segundo o Instituto, se detectado nos estágios iniciais,
as chances de cura desse câncer são boas. Nos últimos anos, houve um aumento de pessoas que sobreviveram, principalmente por conta da detecção precoce do tumor. Existem muitas maneiras de se precaver do problema, entre elas, evitar a exposição ao sol entre 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, além de usar bonés e óculos escuros. Quanto às crianças, a orientação é usar bloqueador solar. Os bebês não podem usar protetores até os 6 meses. Nesse caso, a exposição ao sol não é recomendada. Pindamonhangaba abre inscrições para a escola de esportes oferecidas pela Prefeitura. Serão ofertadas 3.600 vagas para crianças e jovens de até 17 anos. Crianças e jovens de 6 a 17 anos, nascidos de 2000 a 2011, podem se inscrever. As matrículas seguem até que as 3.600 vagas disponíveis sejam preenchidas. As aulas têm início imediato, já que as mesmas já estão acontecendo com os alunos do ano passado. Entre algumas modalidades que estão sendo oferecidas tem o futsal, o futebol, taekwondo, judô, vôlei, basquete, tem a ginástica rítmica, ginástica artística, entre outros. Para se inscrever, o pai ou o responsável do aluno deve levar 2 fotos 3x4, uma cópia do RG ou a certidão de nascimento na secretaria do ginásio de esporte que o aluno irá frequentar. Mais informações podem ser obtidas diretamente nos ginásios de esportes ou ainda pelo telefone 3648-2248. Segue o repórter setorial. E em relação ao mercado de trabalho, 2016 terminou com o maior índice de desemprego em 5 anos. Para ajudar na recuperação, o governo autorizou a liberação de mais recursos para o programa Seguro Emprego. Se for totalmente investido, o incentivo pode representar o crescimento ainda para este ano. O governo federal fixou em R$ 327 milhões e 280 mil reais o limite máximo anual para as despesas com o programa Seguro Emprego. Conforme o Orçamento Geral da União, o montante consiste em um teto de gastos com o programa deste ano. O programa permite a participação de empresas em dificuldades financeiras que celebrarem acordo coletivo de trabalho específico de redução de jornada e de salário. Pelo programa, as companhias podem reduzir 30% da jornada e do salário do trabalhador. Nesse caso, o governo faz a reposição de metade do valor que o trabalhador deixa de receber do empregador. Qualquer empresa pode aderir ao programa. A adesão pode ser feita até o dia 31 de dezembro, mas a entrada de novos participantes no programa está condicionada ao orçamento reservado pelo governo para esse fim. O prazo máximo de permanência é de 24 meses. Fique agora com outras notícias da região no plantão da redação. As fortes chuvas deste fim de semana fizeram estragos em algumas cidades da região. São Sebastião está em estado de alerta. Segundo a Defesa Civil, 2 pontes foram interditadas e uma delas foi completamente destruída. Algumas regiões da cidade ficaram alagadas. Em 6 horas, choveu esperado para 3 dias. A costa sul foi a área mais afetada da cidade. E em Caraguatatuba, o rio Santo Antônio transbordou e alagou a região central da cidade. Moradores de 4 bairros foram orientados a saírem de casa. A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, registrou mais de 3.000 furtos de água, realizados em 2016. Nas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o volume de todos esses furtos passa de 190 milhões de litros, causou um prejuízo de mais de R$1 milhão. Segue o repórter setorial. Mulheres do mundo inteiro vão ocupar as ruas. É a greve internacional mobilizada pela Argentina com o tema Ni Una a Menos. Aqui, a crítica central no Dia Internacional da Mulher será a violência e a reforma da Previdência como proposta pelo governo Michel Temer. Entre aposentados por idade, a mulher é maioria, mas também detém a menor renda. Há estudo, inclusive, apontando que a população feminina deve ser a mais atingida no país por ocupar apenas 37% dos cargos de chefia na iniciativa privada e somente 21,7% no setor público,
com melhor remuneração. A articuladora do movimento 8M, Mariana Bastos, demonstra que a mulherada historicamente tem dupla jornada, acumulando o trabalho externo com o trabalho de casa. Por isso, não pode ser equiparada ao homem na hora de contar o tempo para a aposentadoria. Essa greve internacional está vindo com forma de retomada do internacionalismo da luta feminista. Grupos de mulheres da Austrália, Bolívia, Brasil, Chile, Costa Rica, República Tcheca, Equador, Inglaterra, França, Alemanha, Guatemala, Honduras, Islândia, Irlanda do Norte, Irlanda, Israel, Itália, México, Nicarágua, Peru, Polônia, Rússia, El Salvador, Escócia, Coreia do Sul, Suécia, Togo, Turquia, Uruguai e Estados Unidos confirmaram a convocatória que tem o objetivo de deixar escritórios, lojas, fábricas ou qualquer trabalho sem a presença do sexo feminino, em protesto contra desigualdades e violência de gênero. No Brasil, Mariana Bastos conta com 33 cidades e 13 capitais que já aderiram ao protesto. No Rio, está marcada para o dia 8, quarta-feira, uma grande manifestação no centro da cidade. Concentração em frente à Candelária entre 16 e 18 horas. As mulheres estão mais do que certas. Médicos alertam sobre o uso frequente do tênis com rodinha. É o que você vai ver no próximo bloco.